Aloha e bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais um CEG, confronto entre gerações, onde o desenho enfrentará o seu reboot para saber qual é de fato o melhor, sendo tudo avaliado em tópicos. E hoje falaremos sobre... Acredito que grande maioria aqui conhece os Looney Tunes, uma série animada criada em 1930 e que com o tempo foi se aperfeiçoando, possuindo pessoas brilhantes em sua produção, inclusive o lendário Chuck Jones. Não falarei muito do princípio dos Looney Tunes nem sua história, porque não é onde queremos chegar. E quem quiser realmente saber mais, eu sugiro o vídeo do canal Nostalgia, que lá, sim, eles contam toda a história de como tudo surgiu e tudo mais. Mas, continuando, com os personagens que conhecemos sendo criados desde 1935 e com sua popularidade apenas crescendo, e seguindo até o vapor até 1969, em que a partir disso passaram apenas a ser reprisados pelo mundo inteiro, tendo apenas diversos spin-offs como Duck Dodgers, Lunáticos à Soltas, Tiny Toons, Baby Looney Tunes, dentre alguns outros, até que em 2011... seres humanos ousados resolveram criar uma adaptação, um reboot, conhecido aqui como o Show dos Looney Tunes. Vendo essa notícia, os fãs resolveram então abaixar as suas pedras e pegaram tijolos. Como ousam refazer o que era praticamente perfeito? Mas eu estou aqui para darmos uma olhada mais a fundo. É melhor? É pior? Bem, estamos aqui para descobrir, e para isso observaremos a história, os personagens, as músicas, que eu achei um ponto bem interessante, e em seguida faremos as considerações finais. Então, sem mais delongas, velhinhos, peguem suas cenouras, orelhas enormes e bigodes, eu sou John, o Juiz das Eras, e que a batalha comece! Começando com a história. Nesse ponto, os dois inclusive seguem por caminhos opostos. Enquanto os Looney Tunes nós somos levados para uma aventura no mundo deles, tendo que nos acostumar com como as regras funcionam por lá, no show dos Looney Tunes, eles são trazidos para o nosso universo, tendo que aprender a nossa forma de viver em sociedade. Os Looney Tunes, as leis da física são bem convenientes, dependendo de qual personagem precisa enfrentá-las. Tiras vão apenas sujar o seu rosto ou mudar alguma parte do seu corpo de lugar, além de você conseguir escapar deles facilmente correndo e pulando em linha reta, dentre várias outras coisas. Já no show não vou dizer que é realista, pois enquanto eu não encontrar um coelho no supermercado fazendo suas compras semanais, eu não vou considerar isso realista. Mas pelo menos tenta ser menos fantasioso, dando muito mais identificação com eles, mas falaremos disso depois. Outras questões também são a diferença de tempo, os Looney Tunes são curtas de 8 a 12 minutos, enquanto o show busca o dobro do tempo, criando muito mais histórias e acontecimentos. Também temos a questão da linha de tempo, que nos Looney Tunes nós não precisávamos nos preocupar com isso. Um episódio podia ser nos tempos medievais, enquanto o outro podia ser no espaço futurista. E não faria diferença pra gente, pois sabíamos que cada episódio era independente. Já no show nós temos uma linha de tempo, mesmo que superficial. Alguns talvez possam argumentar com isso, mas observem. Em um episódio, o Pernalonga faz do Taz o cachorro de estimação dele. Depois disso, o Taz continua sendo o cachorro de estimação dele. Também, dentre vários outros acontecimentos, como o namoro do Pernalonga com a Lola, do Patolino com a Tina, o Ligeirinho começando a cuidar do Pizzariba, dentre várias outras coisas que, mesmo que não haja uma necessidade de ver um para entender totalmente o outro, há uma cronologia. Então, no final das contas, qual é melhor? Eu diria que é um empate. Calma, deixa eu explicar. De verdade, esse depende muito do gosto da pessoa. Os Looney Tunes eram simples e diretos com seus objetivos. Criar uma situação geográfica ou histórica ou de cotidiano e colocar os nossos personagens lá e fazer a gente rir com o que eles farão. Já no show dos Looney Tunes é toda uma questão da pessoa se assemelhar com os acontecimentos, entender a situação e até acompanhar a história dos personagens. Então, por ir muito de gostos, eu vou dar um ponto pra cada um. E quanto aos personagens, agora se prepare que a lista é grande. Esse pode levar um tempo, vou falar mais dos principais e o resto eu vou tentar falar mais de relance. Começando com o Pernalonga, dublado no original pelo Homem das Mil Vozes, Mel Blanc. E aqui por Ari Toledo, Cauê Filho, Ronaldo Magalhães, Flávio Dias, pela lenda Mário Monjardim e pelo mito Alexandre Moreno. Pernalonga, que antes era um coelho lelé, foi transformado no coelho que tanto amamos. Algo interessante que resolveram fazer é que o Pernalonga, quando ajeitaram sua personalidade, quase nunca começava uma briga. Sempre alguém que fazia algo a ele, Pernalonga apenas devolvia ou se defendia. Nessa época, acho que ele inclusive servia muito como um personagem de exemplo para quem assistia. Poderiam vir os maiores problemas para ele, o Hortelino e o Eufrazino com armas de fogo, animais tentando caçá-lo, o Patolino tentando passar a perna nele, mas ele sempre conseguia usar a mente para enfrentar isso e até mesmo a física a seu favor, mas sempre mantendo calmo e aparentemente pronto para qualquer coisa,
mesmo que um momento ou outro ainda precisasse fugir ou entrar numa situação ridícula. Já no show, ele é dublado no original por Jeff Bergman e aqui ainda pelo Moreno. Pernalonga seria o mais normal dos Looney Tunes, que é estranho de falar, se tornando alguém com quem possamos nos identificar e enfrentando os mesmos desafios que a gente, mas é claro, do jeito dele diferente dos Looney Tunes. Esse Pernalonga, grande parte das vezes se dá mal, às vezes fica até com uma personalidade diferente, como quando ele e o Patolino foram presos e o Pernalonga na verdade gostava da prisão para ele se sentir mais brucutu por lá, dentre outros momentos, e acabou que se tornou essa grande diferença de personagem. Também temos Patolino, também dublado no original pelo Mel Blanc, é o Homem das Mil Vozes. E aqui também por Ari Toledo, Carlos Marques e pela lenda Orlando Drummond, e também pelo não tão aclamado quanto merecia, Márcio Simões. No início, um pato psicótico que dava pena de qualquer um que tivesse que contracenar com ele, principalmente o Gaguinho, até que então ele passou a ser transformado no personagem que tanto amamos, graças a Chuck Jones. Por que você acha que eu gosto tanto desse cara? Com inclusive algumas características fixas: egoísta, egomaníaco, sem noção e principalmente ganancioso. Sempre buscando fama, glória, poder e o que mais aparece, dinheiro. Patolino é sempre ganancioso, mesmo significa na verdade principalmente que significa conseguir por cima de alguém. O que faz inclusive dele normalmente um vilão e que se dá mal no final por causa disso. Já no show é dublado no original também por Jeff Bergman e aqui novamente por Márcio Simões. Parece que no show dos Looney Tunes eles resolveram pegar grande parte de todas essas características que eu falei antes e passaram apenas para falta de noção. Em vários momentos nós vemos o Patolino apenas como um personagem que não concorda do jeito que as coisas são e fica reclamando delas. Até mesmo a grande ganância dele parece que diminuiu bastante. Se você oferecer uma maleta pra ele com $1000 e mandar ele fazer algo louco, ele faria. Mas também acredito que a grande maioria aqui. E no antigo era outro nível. Tem inclusive um episódio que o Taz foge do zoológico e vai até onde o Patolino tá, que só por causa de uma recompensa ele resolve tentar levar o Taz de volta. O Taz! E como se não fosse bastante, conseguindo a recompensa no final, uma mísera nota cai dentro da jaula do Taz e o Patolino invade e dá uma surra no Taz por causa disso. Mas isso que eu falei não chega a ser o grande problema pra mim. Pra mim, o grande problema são algumas piadas do Patolino. Constantemente o Patolino demonstra não concordar com algo até que isso é usado contra ele e ele mostra que faz a mesma coisa que ele não concorda. Alguns podem colocar, não, mas isso é engraçado. Sim, se ele não tentasse deixar isso mais claro possível. Não parece que ele joga uma piada pra você, parece que ele enfia na sua cara e esfrega. Parece que eles não acreditam na nossa inteligência pra entender uma piada, precisam soletrar ao máximo. A gente também colocar um Patolino como um babaca. Se ele não falasse nada, seria engraçado, pois ele falaria isso dos outros e não perceberia que ele age assim. Com ele falando, simplesmente mostra que ele é um hipócrita, mas não liga. Ah! Desculpa, eu precisava desabafar. Continuando, depois seguido para Lola Bunny, dublado no original por Cat Souza e aqui por Adriana Torres. E antes que vocês comecem, deixe-me falar. Sim, eu vi ela no Space Jam, e não, eu não vi ela como sexy appeal. Era um projeto ser humano, fazer o quê? Eu sempre vi ela mais como um interesse amoroso pro Pernalonga. Depois disso, ela simplesmente só apareceu em Baby Looney Tunes, Lunáticos à Solta, e acho que talvez em Tiny Toons, não sei. Então, eu não sei se há uma comparação pra se fazer. Eu simplesmente acho que ela poderia ter sido melhor aproveitada. E além disso, eu não sei se eu posso usar esses dois exemplos que eu dei, porque Baby Looney Tunes todos tiveram uma personalidade alterada para uma comédia infantil e educativa, enquanto nos Lunáticos à Solta foi para uma comédia de ação. Então vamos falar apenas da Lola do show, dublado no original por Kristen Wiig e aqui novamente por Adriana Torres. Lola é maluca, sem noção e eu vou ser sincero, ela é uma versão feminina coelho do Patolino. Isso é provado quando o Patolino tem alguma ideia maluca e o Pernalonga tenta contrapor, aí ela parece simplesmente falar as mesmas coisas, com as mesmas palavras. Pode ser engraçado? Sim, mas também pode ser redundante e irritante. Às vezes também o jeito dela possessivo e apaixonado pode ser divertido, mas em outros momentos também pode ser chato pelo nível da falta de noção, então acho que depende muito do momento. É difícil equilibrar, mas acho que depende muito da situação que ela é colocada. Também temos Tina Russo, que acho que o único outro momento que ela apareceu foi em Baby Looney Tunes, então também não temos muita comparação. Então vamos falar dela do show. Dublado no original por Jennifer Esposito e depois por Annie Mumolo, e aqui por Juliana Vasconcelos Póvoas, também conhecida como Julie. Eu vou ser sincero, eu gosto muito dela. No show, o Patolino meio que faz o que bem entende, o Pernalonga não faz muita questão de agir quanto a isso, porque sabe que tem chance de se dar mal ou simplesmente ser ignorado, então ele simplesmente ignora. E a Lola tem inclusive grande chance de participar. Então é bom que tem algum personagem que serve como uma âncora que puxa o Patolino pra realidade. Ela é firme, grossa e sabe colocar esse pato na linha. E também temos o Gaguinho, dublado no original por Mel Blanc, e aqui por Henrique Ogali e pelo sempre divertido Manolo Rey. Ele já foi muitas coisas no Looney Tunes, dentre elas dono do Frajola e uma das vítimas favoritas do Patolino. Mas com o tempo ele ganhou uma personalidade melhor. Ele continuou como uma das vítimas do Patolino, mas que acaba se dando bem pelos métodos do Patolino se voltarem contra esse.
Já no show, dublado no original por Bob Bergen e aqui novamente pelo Manolo, eu sinto pena dele. Ele é sempre colocado pra baixo e pisado pelos outros, tadinho. Principalmente pelo Patolino, e que diferente dos Looney Tunes, aí raramente parece se dar mal definitivamente e ou reconhecer os erros. E falando do resto em geral, tem algumas mudanças que me incomodaram, como pegar personagens que tinham tanto foco, até desenhos próprios inclusive, e colocá-los como tão secundários. É até irônico que um desenho que a gente conhecia como Pernalonga e Patolino tinha foco em tantos personagens e o show dos Looney Tunes tem foco mais no Pernalonga e Patolino. Personagens como Frangolino e Ligeirinho, que tinham seus desenhos com aventuras próprias, aí tem papéis diferentes, como Frangolino seu milionário excêntrico e o Ligeirinho o típico imigrante mexicano. E o Pio e o Frajola, que tinha até um desenho de investigação, aparecem raramente com poucas cenas e o Taz idem. Marvin e o Pepe você consegue contar nos dedos quantas vezes eles aparecem, o que eu acho uma pena, pois os dois são dublados pelo Guilherme Briggs, que eu acho que dá uma personalidade bem única pra cada um desses. Até a bruxa, que era totalmente excêntrica, mudou pra uma simples dona de casa, e o monstro laranja virou simplesmente um garoto bonzinho. Isso me incomodou um pouco, porque eu não sei se é porque eu julguei Chip Raider, mas sempre que ele aparecia, conseguia ser assustador. E personagens como Pernalonga tinham que pensar rápido pra despistar ele. E agora... As folhas secas pelo chão. Então pra mim, por mais que algumas mudanças possam ter sido legais, grande maioria eu não acho que soube aproveitar muito bem. Mas, pra ser franco, os dois cometem o mesmo erro pra mim. Que é até esses dois! Os Geomes! Eu peço desculpas pra quem gosta dele, mas pra mim eles são tão irritantes em todas as versões. Pra quem não conhece os do antigo, eles simplesmente são aqueles personagens que aparecem pra atrapalhar a vida de alguém, e esse gastar um episódio inteiro pra conseguir se livrar deles. E é isso. Enquanto no show, sendo sincero, eu não sei qual é a relação entre esses dois, mas seja qual for, não é saudável. Os dois simplesmente parecem que adoram um ao outro, dá até a sensação de que um dia um vai matar o outro pra não ter o risco deles se afastarem. Mas chega de delongas. Pra mim, pelos Looney Tunes trazerem muito mais situações com muito mais personagens distintos, enquanto o novo só tem mais foco no Pernalonga e Patolino, que tiveram suas personalidades alteradas, principalmente com aqueles problemas que eu falei do Patolino, os Looney Tunes pra mim ganham. Bom, nos vemos semana que vem, onde falaremos sobre as músicas, as considerações finais e veremos qual então ganha a batalha. Agradeço a todos, não esqueçam de compartilhar, deem um like, comentem e deem sugestões de desenhos para participarem das batalhas. Agradeço a todos, eu sou o John Giz das Eras e aloha!